Christopher Nolan está de volta com mais um filme que pretende confundir a cabeça de todo mundo, né? 3 anos depois de Dunkirk, ele traz, ou ao menos está tentando trazer aos cinemas, Tenet. Tem sido especulado que Tenet pode ser uma sequência de Inception, né, de A Origem, e eu já falei sobre essa possibilidade no vídeo que tá aqui em cima, linkado na descrição também, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que eu tô querendo fazer aqui é algumas previsões sobre a trama do filme de Tenet, né? Não tem muito material divulgado, mas o que a gente já viu, os trailers e imagens, dá um pouquinho pra gente especular em cima. Claro que é válido dizer aqui, se você for sensível a spoiler, assim, eu não sei, obviamente, o que vai rolar no filme, mas se por acaso eu acertar e você considerar esse tipo de coisa spoiler, fica aqui o aviso pra você sair aqui do vídeo e voltar só quando você assistir o filme e voltar assim pra ver o quanto eu acertei, né? Mas, então, tá avisado. Mas pra quem tá curioso, assim como eu, e não aguenta mais esperar pra ver esse filme e quer tentar entender essa trama louca, vem aqui comigo que eu vou tentar fazer essas previsões, ver se eu consigo fazer um pouco de sentido e ver se eu consigo acertar também. Então, vamos ver. Vem cá. Tenho medo, não. A primeira previsão que eu tenho pra fazer aqui é a de que existem 2 linhas do tempo no filme, né? E assim, essa teoria tem sido bastante discutida desde que no segundo trailer apareceu essa imagem que mostra basicamente algo que parece ser o experimento do demônio de Maxwell. Esse experimento que propôs que a segunda lei da termodinâmica pode ser quebrada. Perdão a todas as pessoas que sabem de física, porque eu não sei muito o suficiente para explicar muito bem, mas em termos gerais, a segunda lei da termodinâmica, ela diz que um sistema, ele tende a ter sua entropia aumentada, né? Se ele não tem interferência, ele tende a ter sua entropia aumentada. E o que isso quer dizer? Por exemplo, se você tem uma xícara de café quente e você tem um cubo de gelo e você coloca o cubo de gelo na xícara de café, obviamente os sistemas vão se misturar e eles vão se tornar uma coisa só, ou seja, a entropia nesse sistema ela vai aumentar. A entropia é basicamente o caos, o nível de desordem no sistema. Então nesse caso eles vão se misturar e as energias vão se misturar e a entropia vai aumentar. E nesse sentido, o que não pode acontecer, segundo a lei da termodinâmica, é que eles não podem se reverter ao seu estado original. Tipo, não tem como, com o cubo de gelo dentro da xícara de café quente, não tem como eles voltarem a ser o que eles eram antes. Mas o demônio de Maxwell, esse experimento, ele propõe que com a interferência de um ente inteligente em um sistema desse tipo, esse ente poderia manipular as partículas e fazer com que elas retornassem ao ponto original. Vou deixar um link explicando melhor essa questão do demônio de Maxwell, porque obviamente não sou a expert nesse assunto. Eu não entendi o que ele falou. Ok, mas como que esse experimento se aplica aqui em Tenet? A gente consegue ver no trailer que existe uma máquina que de um lado ela tá com a luz azul e do outro lado ela tá com a luz vermelha. Então parece bastante com o que a gente vê na ilustração do demônio de Maxwell. E uma informação que nos é passada no trailer, assim, só a voz, né, então a gente não sabe necessariamente sobre quem a pessoa tá falando, mas uma informação que nos é passada é que ele consegue se comunicar com o futuro. E a gente está atribuindo aqui esse ele ao personagem do Kenneth Branagh, que eu vou chamar aqui de russo para facilitar a situação. Então a gente atribui essa informação a isso, é como se o russo ele tivesse a capacidade de se comunicar com o futuro. Se baseando nesse experimento do demônio de Maxwell e com essa informação de que o russo pode se comunicar com o futuro, a gente pode imaginar que a forma com que o russo se comunica com o futuro é através de 2 timelines. Vamos usar o logo de Tenet, né? O logo original, no caso, porque eles mudaram agora, porque existe uma empresa de motos, de peças de motos, que basicamente tem o mesmo nome e quase o mesmo logo que era Tenet, então eles tiveram que mudar. Mas o logo original de Tenet era dessa forma, com a primeira parte normal e a segunda parte invertida, né? Isso ajuda bastante com o que eu tô tentando propor aqui, né? O que significa a palavra Tenet? A palavra em si, ela significa um princípio ou um dogma. E ela também faz parte dessa relíquia, esse artefato com palavras latinas, que é o quadrado de Sator, que tem essas 5 palavras latinas que em conjunto elas formam palíndromos, né? E Tenet tá bem aí no meio.
Ok, tendo isso em mente, tendo em mente o logo original de Tenet, a gente pode supor que os T's, eles são duas timelines. O T normal, como a gente vê, é a timeline original, em que a ponta é basicamente o passado e a parte do T, do tracinho do T, é o futuro máximo, digamos, o fim do mundo. Já o segundo T seria a timeline espelhada, que tem a mesma situação, só que ela é invertida. Ou seja, o passado está no mesmo lado que o futuro é na timeline original e o futuro está no mesmo lado que o passado. Então, por isso que elas são timelines espelhadas. Então, a gente pode supor a partir disso que a forma com que o russo se comunica com o passado é de uma timeline para outra. Porque se, por exemplo, ele está no futuro em uma timeline, ele se comunica através da máquina com o passado da outra timeline, podendo assim oferecer mensagens para o seu eu de antes, né? Estabelecido que a gente tem duas timelines, como é que o Nolan, sendo Nolan, vai mostrar isso pra gente? É agora que eu chego no segundo ponto, que é o fato de que nós vamos ver dois protagonistas. O protagonista que eu me refiro é o próprio John David Washington, né? Como eu não sei se eu falei já, mas o protagonista é o nome dele, é tipo um protagonista com um P maiúsculo. Então, é isso, esse é o nome dele. E eu acredito que a gente vai ver duas versões dele. Se o chamado prólogo, né, que foi exibido nos cinemas em IMAX em dezembro de 2019, se esse prólogo de fato for o início do filme, a gente começa a história a partir daí. A partir de informações que a gente tem de entrevistas e coisas do tipo, o protagonista, ele é um tipo de espião. E o prólogo mostra, ou parece mostrar, que ele, como espião, está infiltrado em uma organização russa. E a cena do prólogo é ele, como uma pessoa infiltrada nessa organização russa, fazendo parte dessa operação que os russos têm em mente, que é de sequestrar uma pessoa que a gente vai descobrir depois que é um agente da mesma organização que o protagonista. Então o que ele tá fazendo nesse momento é basicamente fingir, né? Fingir, no caso, fazer o trabalho dele, que ele está fazendo a operação russa, só que na verdade ele corre atrás do agente dele para pegar o agente dele antes e fazer ele sumir para que os russos não tenham acesso a esse agente. Inclusive a gente entende isso porque quando o protagonista chega pro agente, ele usa um código, ele diz: nós vivemos em um Twilight World, né, um mundo de crepúsculo. E a resposta do outro agente tem que ser: e não há amigos no anoitecer. Então ele encontra esse agente e o que ele tem que fazer é tirar essa gente de lá antes que os russos entendam ou descubram que ele encontrou essa pessoa. Então é isso que ele faz, ele pega o agente e ele troca o agente com outra pessoa para entregar outra pessoa para os russos. Só que aí, a gente, assim, logo no fim da cena, que na verdade tem até um corte, então pode ser que tenha até mais coisa nesse meio tempo, o que a gente vê é que os russos descobrem que ele tá enganando eles, e já indo para o trailer, o que parece que tá acontecendo é que os russos estão torturando ele, e é quando ele parece comer aquela coisa de cianeto, né? Ele parece morrer ou então ficar bem perto da morte. E isso é quando a organização Tenet, né, que é o nome da organização, encontra o protagonista. É essa cena que a gente vê no trailer do Martin Donovan nessa balsa, nesse barco, explicando as coisas pro protagonista e meio que dizendo que encontrou ele e achou a ação dele honrada pelo fato de que ele preferiu morrer a entregar os agentes, seus colegas. Então ele disse que isso é tipo um teste e ele passou nesse teste. A pergunta que eu quero propor aqui é: o que se passou antes do prólogo? A gente começa o filme, digamos assim, no prólogo, mas o que é que veio antes do prólogo? Pelas imagens que a gente tem no trailer, acho que dá pra entender que, por exemplo, tem cenas que o protagonista está num barco levando a esposa do russo, tipo, pra encontrar o russo. Tem essa cena que ele tá lutando com os caras na cozinha. Tem a cena que ele tá meio que conversando com o russo. Então, na minha impressão, ele está infiltrado, como espião que ele é, infiltrado na organização russa, que o próprio Kenneth Branagh é o chefe, né? Então, eu acredito que o que veio antes do prólogo é o fato dele estar infiltrado na organização russa, assim, pelo fato dele ser um espião. Então, assim, não necessariamente ele tinha contato com a Tenet antes disso, mas é provável que o russo, ele tenha alguma ligação com a Tenet, que a gente vai ver um pouquinho depois. Mas, nesse sentido, do John David Washington, do protagonista, ele está infiltrado na organização russa, a gente tem todo um tempo antes do prólogo de ações que a gente não necessariamente sabe que aconteceu ainda.
Ok, então a gente viu aqui a nossa timeline original, mas ao mesmo tempo, o que é que tá acontecendo na timeline espelhada? Se a gente pegar do prólogo em diante, de quando ele tá trabalhando para Tenet, ao mesmo tempo na timeline espelhada, o que tá acontecendo é justamente a parte em que a gente não viu, que é a parte que seria ele infiltrado na organização russa. O Nolan, sendo a pessoa que ele provavelmente vai querer mostrar pra gente as duas timelines, sem dizer pra gente que são duas timelines. Ele adora não usar a ordem cronológica, né? Ele fez bastante isso em Amnésia, principalmente. Fez um pouco também em Um Grande Truque. Teve aquela brincadeira das 3 timelines em Dunkirk. Então, é um tipo de narrativa que, com certeza, isso aí eu digo com certeza, vai ter em Tenet. O que eu acredito que o Nolan vai fazer é mostrar o tempo que o protagonista, obviamente, está trabalhando para Tenet na timeline normal, e ao mesmo tempo ele vai mostrar o que o protagonista fez enquanto infiltrado na organização russa. Mas o fluxo de tempo que a gente vai estar usando enquanto a gente estiver na timeline espelhada é o nosso próprio, é o nosso que eu digo da timeline original. Ou seja, quando a gente vê os acontecimentos da timeline original dele trabalhando para Tenet, é isso, é o fluxo do tempo normal que a gente considera como normal. Já quando ele for para a timeline espelhada e a gente estiver vendo o tempo dele como infiltrado na organização russa, a gente vai estar vendo tipo os acontecimentos de frente para trás, no caso, como se a gente estivesse rebobinando. E eu não digo assim de rebobinando da forma que a gente vê no trailer das pessoas indo pra trás. Não, eu digo de, tipo, ver um acontecimento e aí um acontecimento antes dele, um acontecimento antes dele e assim por diante, até chegar no passado máximo que a gente vai ter no filme. Em Amnésia, ele faz exatamente isso, né? O que a gente vê na parte colorida do filme, com cores, é os acontecimentos da vida do Leonard de frente pra trás. Ou seja, a gente vê o que aconteceu por último, depois vai indo pra trás. E ao mesmo tempo, ele mostra cenas em preto e branco que é de trás para frente, como se a gente estivesse seguindo o tempo normal. E aí, no fim do filme, essas duas timelines se encontram. Eu acho que vai ter algo muito similar aqui em Tenet. É possível até que o Nolan tente indicar, de alguma forma, quando vai ser essas timelines diferentes, talvez pela cor, assim como a gente viu recentemente no Adoráveis Mulheres, né, que teve duas timelines diferentes e a gente conseguia identificar isso com a cor. Pode ter algum tipo de dica que ele indique, assim, e mostre, ó, isso aqui é outra timeline. Pode ser. Mas com essa ordem inversa das timelines, existe um ponto, eu acredito, em que elas vão se encontrar. E isso eu acredito que esteja conectado diretamente ao personagem do Aaron Taylor Johnson. Então a gente já vai pro terceiro ponto, que é o fato de quem é o Aaron Taylor Johnson, né? O Aaron Taylor Johnson, ele está no filme, a gente não viu muito dele, a gente viu brevemente no segundo trailer, assim, um frame, aparece ele com essa roupa aí, tipo de soldado e etc. E o Nolan disse em entrevista que ele é um personagem muito importante, que ele não está sendo mostrado porque é integral pra trama, então é considerado um spoiler. E ele disse que o Aaron Taylor Johnson tá irreconhecível, né? No IMDb, ele tá listado como nome Júnior. Então, assim, obviamente que não se sabe se essa informação é verdadeira, de onde veio, nem nada do tipo. Mas, supondo que seja verdadeira, esse nome Júnior é bem, assim, né, sugestivo. Pode indicar que ele ou é o filho de alguém, o filho do russo, quem sabe, ou o próprio russo mais novo, que é a possibilidade que eu vou usar aqui. Supondo que o Aaron Taylor Johnson é o russo mais novo, é exatamente assim que eu vou conectar esse ponto com aquele primeiro ponto lá das duas timelines, em que o russo se comunica com o futuro. Na suposição de que o Aaron Taylor Johnson, né, vamos chamar ele de Júnior, vamos supor que ele de fato é o russo mais novo. A gente vai ver ele no que eu chamo de passado mó, né, o máximo de passado que a gente vai ver. E a gente vai ver ele encontrando essa máquina, que pode ser, inclusive, esse frame do trailer. A comunicação com o futuro seria o russo, basicamente o russo mais velho, usando a máquina e passando uma mensagem para ele mesmo mais novo. Nesse caso, o russo mais velho da timeline espelhada passaria a mensagem para o russo mais novo da timeline normal. E assim, o russo mais novo, o Júnior, ele teria a informação de que ele mesmo precisa na timeline espelhada. E que mensagem seria essa, né? Assim, supondo que ele é o vilão, que ele seja de fato o vilão do filme, a gente pode imaginar que é uma mensagem dizendo que de fato a guerra vai acontecer e ele tem que estar preparado para isso, ou então uma mensagem para garantir que a guerra de fato aconteça.
Existem imagens do russo mais velho, basicamente com a sala, a própria máquina, né, com várias armas ao redor, então pode ser um nível de preparação para a guerra que ele sabe que vai vir. Isso, claro, criaria um loop, né, porque para isso acontecer na timeline original, ela precisa acontecer também na timeline espelhada, então é como se estivessem sempre se alimentando essas duas timelines. E sendo assim, o objetivo da Tenet, da organização Tenet, seria quebrar esse loop, que seria justamente o objetivo do protagonista. Mas então, como é que ele faria isso? É aqui que a gente vai pro quarto ponto, que é o questionamento de como funciona a inversão. A informação que a gente tem aqui não é viagem no tempo, é inversão. Mas sabe, eu não compro isso, porque lá no trailer de Inception, acho que o segundo trailer, o Cobb, o Leonardo DiCaprio, está descrevendo o processo de extração, de roubar a informação, como sendo a inserção. Então, assim, pode ser só uma enganação. De uma forma ou outra, existe um tipo de viagem no tempo, sim. Então, como acontece a inversão? Pelo que eu pude entender, a pessoa ela tem um dispositivo que basicamente regula o tempo que você tem da missão. Então vamos usar aqui 5 minutos. Ao ativar esses 5 minutos, você avança no tempo, esses 5 minutos no tempo, e então você inverte o fluxo do tempo para que o caminho que você vai fazer de volta ao seu ponto original seja normal para você, mas invertido para o mundo. A gente tem um exemplo disso em um dos spots de TV em que a gente vê mais detalhes do avião que explode, né? Aquele avião que vai no hangar e basicamente explode. Dá pra ver que eles estão andando normal enquanto é o cenário que está se revertendo, né? Então a gente tá vendo a visão deles. Se a gente estivesse vendo a visão do mundo, seriam eles que estariam se revertendo. Exatamente como a gente pode ver aqui na cena de luta entre o protagonista e essa pessoa misteriosa. Nessa cena aqui, juntando os vários trechos que a gente tem ao longo dos trailers, dá pra ver que tá acontecendo um processo de inversão aí. Uma das pessoas está invertida, e eu acredito que seja a pessoa misteriosa. Dá pra ver até nessa cena que ele tá lutando com o protagonista, ele tá tipo atirando no vidro, e é o momento que ele tá pegando a bala, né? Então vamos supor que é a pessoa misteriosa que tá fazendo a inversão, certo? No caso, ela avançou no tempo, fez tudo o que ela queria fazer, e aí voltou ao ponto original. É por isso até que quando o protagonista chega na sala e ele vê as balas lá, é porque essa pessoa já fez essas ações. Mas pra ele ainda vai acontecer. Então é por isso que nesse momento ele tá vendo essa pessoa chegar, voltar e começar a lutar com ele. Então essa cena de luta promete ser bem louca, porque a gente vai ver umas pessoas invertidas e parece ser meio massa. Mas nesse sentido, quem faz a inversão, quem usa esse dispositivo, também tem que estar com a máscara, né? A gente vê vários momentos algumas pessoas com máscara, até a própria máscara de oxigênio ou uma cobertura um pouquinho maior. Isso é necessário porque eu acredito que se você se inverte, você estaria, tipo, respirando gás carbônico e expelindo oxigênio, né? A gente pode pensar dessa forma. Então é meio que a pessoa precisa da máscara para manter, né, a sua respiração normal. Só que essa manipulação do tempo, ela requer que o dispositivo empreste, por assim dizer, energia da timeline espelhada para poder acontecer essa reversão. Ao mesmo tempo que, se essa mesma coisa está acontecendo na timeline espelhada, quer dizer que ela está emprestando essa energia da timeline original, que faz até bastante sentido com o experimento de Maxwell. Mas o que são esses artefatos que a gente vê nessa cena com a cientista e com o protagonista, que ela está explicando para ele como funcionam as coisas? Por que esses artefatos também parecem estar sendo invertidos? Eu acredito que é justamente porque quando os agentes usam esse dispositivo, usam a inversão, eles podem deixar coisas para trás. Então, por exemplo, se um agente atira enquanto ele está invertido, ele não vai pegar a bala de volta e levar com ele. Não, a bala vai ficar lá. E essa bala vai ter sua entropia invertida. Então, todas essas coisas que ela mostra pro protagonista, essas gavetas, esses armários, essas coisinhas, esses itens, seriam coisas com suas entropias invertidas. Então, ela consegue manipular isso, fazer eles voltarem porque eles já estão com a entropia invertida. E nesse processo todo, as duas timelines meio que se retroalimentam, né? Garantindo que, por exemplo, cada timeline descobre essa tecnologia de manipulação do tempo. Elas são meio que necessárias uma para a outra. Agora, qual que é o problema que isso vai causar? Isso leva já para o meu quinto e último ponto, que é o tempo acaba. Isso é a tagline do filme, né? Time runs out, o tempo acaba. E eu acho que a gente pode interpretar isso de uma forma bem literal. No trailer dá a entender que a grande ameaça que a Tenet está tentando prevenir é a Terceira Guerra Mundial. E existe também uma menção de um holocausto nuclear. Só que essas duas frases, elas são ditas em momentos diferentes, acredito eu, e não é necessariamente a mesma coisa. Eu acredito que, de fato, a Tenet está tentando impedir a Terceira Guerra Mundial.
Mas para isso, a Tenet está usando uma tecnologia que está literalmente consumindo a energia do tempo. E aí que fica complicado. Ih, rapaz. Como é que eles sabem que vai rolar uma terceira guerra mundial? Talvez seja pelo mesmo motivo que o russo, o Kenneth Branagh, passou a mensagem para o Júnior, né? Talvez o Júnior, ele fosse um agente da Tenet, que quando ele é alertado por uma mensagem da sua versão mais velha, sabe que a Tenet vai ser responsável pelo fim do mundo. E assim, na verdade, o que ele tá tentando fazer é impedir a Tenet. O Kenneth Branagh, ele, em uma entrevista, ele já deu aquele migué, né? Na verdade, que todo mundo faz. Ele disse, ele é o vilão, mas assim, todo vilão tem os seus motivos, né? Assim, ele é um antagonista. E assim, ele decidiu usar a palavra antagonista, né? E assim, o que é que faz do antagonista um antagonista? Ter os objetivos contrários a quem? Ao protagonista. Isso é tipo genial, porque o John David Washington, o nome dele é protagonista. Se a gente tem essa questão de que o nome dele é protagonista e o russo seria o vilão só porque na verdade ele está sendo contrário ao protagonista, é bem massa. Existem vários gaps de informação assim que me impedem de concluir a história de uma forma satisfatória, mas claro, isso é bom, né? Porque o Nolan quer dizer que ele tá escondendo coisas da gente pra gente se surpreender quando a gente for assistir o filme. Então não vou tentar ir tão além, até porque eu cheguei até aqui já e meu cérebro praticamente derreteu. Agora eu entendi! Mas eu acredito que, a fim de fechar o loop, o protagonista vai ter que fazer um sacrifício. É por isso que ele foi escolhido pela Tenet, né? A palavra Tenet, ela representa esse princípio ou dogma pelo qual vale a pena morrer. E junto a isso, a frase que o Martin Donovan falou no primeiro trailer dá muito certo. We all believe we'd run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. E aí ele diz, você sabe, ou seja, o protagonista, ele faria isso, ele sabe que ele entraria no prédio. Eu acho que a cena que a gente vê o protagonista de máscara nesse momento é justamente ele indo para outra timeline e tentando fazer a sua próprio tipo de comunicação com o russo mais novo, o Júnior, a fim de quebrar o loop. No loop, o que acontece é que o russo da timeline espelhada fala com o Júnior da timeline normal. E para quebrar esse loop, o que o protagonista vai ter que fazer é ir da timeline normal para a timeline espelhada. Isso quando a ameaça da Terceira Guerra Mundial ainda existe e na timeline original isso está bem perto de acontecer. A gente pode até pensar que por conta disso, o protagonista na timeline original, tá muito perto da guerra acontecer e ele quer fazer essa viagem, quer ir para outra timeline. E nesse momento o Robert Pattinson fala, não, a gente tem que salvar eles aqui e agora. Porque ele acredita que ele tem que fazer alguma coisa naquele momento para impedir que a guerra aconteça. Mas o protagonista sabe que não adianta nada ele fazer aquilo ali, porque a guerra vai acontecer. O que ele tem que fazer é tentar quebrar o loop, indo para a timeline espelhada e fazendo sua própria comunicação com o Júnior. Então, o que o protagonista vai fazer é justamente isso, cortar o mal pela raiz, fazer seu próprio tipo de comunicação e quebrar o loop. Existem várias questões aí que a gente não tem respostas. Por exemplo, qual é a relação entre a Tenet e a organização russa? Provavelmente tem alguma coisa aí. Existe também a possibilidade de encontros entre os dois protagonistas das duas timelines sem que eles saibam que é eles. Por exemplo, no prólogo, o que acontece é que enquanto o protagonista está fazendo aquela missão toda, existe um momento em que um dos caras aponta uma arma pra ele e quem salva ele é uma pessoa que faz uma inversão, que puxa a bala que já tinha sido atirada. Ou seja, aquela pessoa tem inclusive a mesma máscara, mesmo uniforme que essa pessoa misteriosa que ele está lutando nesse momento. Então talvez pode ser até ele mesmo da timeline espelhada. A gente não sabe, existe essa possibilidade que eu tô jogando aí pra vocês. Mas é isso, essas são minhas 5 previsões sobre Tenet, né? Eu tenho certeza que vocês já estão, nos comentários comentando, nada a ver, isso aqui, tudo errado, vai acontecer na verdade. Mas isso é muito massa, porque isso quer dizer que vocês têm suas próprias teorias também. Eu quero saber sobre a teoria de vocês, eu quero que vocês comentem tudo aí. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que faz algum sentido? Vocês acham que é diferente? Deixa tudo nos comentários, eu quero saber tudo. Existem vários elementos que eu não cobri, né? Eu tive que ser um pouquinho mais objetiva, senão eu ia ficar maluca
nunca. Então nem falei muito sobre o Robert Pattinson, né? Quem que ele é? Será que ele é alguém mais importante? Ou será que ele só de fato é um amigo do protagonista que recruta ele e que fazia parte também da organização de espionagem do protagonista? Pode ser que ele seja só isso, mas assim, o cabelo dele parece bastante com o cabelo desse menino que parece ser o filho da esposa do Russo. E a gente nem falou aqui sobre a esposa do Russo, né? Que ela parece ser uma curadora de arte e tal, e a gente vê vários quadros em vários momentos, então ela pode ter algum papel aí que eu realmente não sei qual é. A gente tem várias perguntas, várias possibilidades, e a gente vai descobrir tudo quando a gente vê Tenet, né? Ninguém sabe quando isso vai ser, mas enfim, a gente vai descobrir quando a gente assistir o filme. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, porque com certeza quando o Tenet sair e a gente assistir, vamos falar sobre tudo aqui, né? Vamos ver se eu acertei alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, joga o like e deixa tudo nos comentários o que você acha. Eu quero ver todo mundo falando lá. É isso, gente. Muito obrigado por assistir tudo isso e até mais.